Olá, bem-vindos ao canal A Jornada e eu sou Romina Bekstedt e hoje nós vamos fazer a sua leitura estendida para a semana do dia 17 ao dia 23 de agosto. Vem comigo que nessa leitura nós vamos ver quais os cristais energéticos mais propíceis para esses dias. Nós vamos ver também como que está a energia do amor para essa semana de 27 a 23. Nós vamos ter também clarificações das situações da vida com relação ao trabalho. Nós teremos 4 eventos relacionados a ou ao trabalho ou ao amor. 4 eventos serão colocados que acontecem muito provavelmente nessa semana. E nós vamos estar fechando hoje com o oráculo da manifestação. Uma dica para você de como manifestar aquilo que você quer. Vem comigo e vamos iniciar a sua leitura. Eu começo abrindo com o Crystal Grid Oracle, espiritualidade maior. Energias do dia 17 ao dia 23 de agosto, 17 a 23 de agosto, que é necessário saber para os dias de 17 a 23 de agosto. Vamos ver quais os cristais ou qual o cristal que vem. Juntamente com esse cristal, eu vou abrir uma carta do tarô para ser bem específico qual é a área. Viraram muitas cartas. E viraram de novo muitas cartas. Eu vou aceitar. Segunda vez, não tem como não aceitar. Ok. Vieram quatro cristais, e o primeiro que abre essa leitura é o amor próprio com o cristal cobalto calcite, do amor próprio. Se você não tiver o cobalto calcite, o quartzo rosa também trabalha com o amor próprio. A próxima carta foi a carta da persistência com a carnelita. Eu, por um acaso, tenho a carnelita aqui. Uau! O cristal dos ancestrais, chamado de Blue Stone, a pedra azul, ou qualquer pedra azul que você tenha. Eu tenho aqui a Aquamarine, ok? E o caminho. Saiu o cristal Petrified Wood, que é um cristal chamado da madeira petrificada. É o nome desse cristal e o nome dessa carta é O Caminho. Bom, essa leitura abre falando sobre você desenvolver o amor próprio, o cuidar de si, o ser egoísta no bom sentido. Pensar em só coisas que te fazem bem não significa ignorar o que está acontecendo de ruim. Significa ver as coisas positivas apesar da situação. E isso é que nutre o seu amor próprio. Você ver as coisas positivas é como nutrir o seu próprio amor. É ver a beleza em tudo. É o cuidar de si. Quando você vê o positivo nas coisas, você está se energizando, alimentando o seu ser. É dar atenção, é escutar o seu corpo. É saber o que o seu corpo pede, o que a sua mente pede, o que as suas emoções pedem. Como eu me sinto bem? Quando você alimenta aquilo que te faz sentir bem, tudo aquilo que vibra na mesma sintonia vem até você. Então essa leitura começa falando: ame-se. Ame-se, porque talvez
você entre em um caminho aonde requer persistência, um caminho que talvez não seja fácil, mas você vem sendo guiado, você vai ser guiado e vem sendo guiado pela sua ancestralidade, pelos seus guias, pela sua espiritualidade. Você vem sido amparado nesse caminho que você escolheu seguir, nesse caminho que ou a espiritualidade te mostra, ou nesse caminho que você decide seguir, que é correlacionado com o seu amor próprio, mas é um caminho que vai pedir persistência. Não abandone, continue. A ancestralidade aqui te ampara num caminho que talvez você ainda não veja com clareza, que talvez pareça ser um caminho duro. A madeira petrificada, a madeira é um material macio, mas ela tem uma aparência de petrificada. O caminho pode parecer mais difícil do que é, mas você tem a sua ancestralidade com você, você vai duvidar por quê? Persista, continue. Se esse caminho é o que você ama, o seu suporte está aqui. Uau! Ok, para essa semana, as cores que estão favoráveis para você é o rosa, o alaranjado, o verde e o marrom. O rosa e o verde são correlacionados ao chakra do coração. Talvez você precise de um azul para se comunicar com a sua ancestralidade. E o laranja ou o marrom são as cores mais sacrais, carta de ação, carta de, né, fogo. Então, assim, entre o laranja e o marrom, ou o verde e o rosa. Ok? Vamos ver sobre o que estamos falando nessa energia que abre a leitura. Eu vou estar utilizando uma carta do Tarô dos Druidas. Essas cartas, elas são novas, elas ainda estão grudando um pouco. Eu vou retirar uma carta. Espiritualidade maior, sobre o que estamos falando. Ok? E a carta que veio é o Cavaleiro de Paus. E a carta do Cavaleiro de Paus é aquele herói, é aquele que vai em direção daquilo que ele ama. Não podia ter saído melhor carta do que essa. Ele se lança numa aventura, num desconhecido, mas é algo que faz parte do seu interior, do seu ser, é algo que é uma paixão, que envolve criatividade, que faz parte do seu caráter. É um caminho aonde você talvez se arrisque, mas saia muito vitorioso, porque você vem com a ancestralidade, você não vai sozinho. É um caminho de paixão, um caminho de criatividade, é um caminho que você segue, um caminho rápido. Você vê os obstáculos, mas você tem facilidade em passar por esses obstáculos. Você segue convicto naquilo que você quer. Essa é a sua energia que abre para essa semana, seja lá o que você decide ir, o caminho que você decide seguir, é um caminho que vai requerer amor próprio, um caminho que requer persistência da sua parte, mas você não está sozinho. Ok. Essa é a energia que abre a sua semana. Ok. Vamos ver o que está disponível para você no amor essa semana. Eu vou estar abrindo com o oráculo Light and Shadow, de 17 a 23 de agosto, as energias disponíveis de 17 a 23 de agosto, energias disponíveis 17 a 23 de agosto.
Espiritualidade maior, uma energia, por gentileza. As cartas estão sendo precisas. Helpful and healing. Ok. E a carta que saiu foi a carta do celebrando ou reprimindo. A carta do celebrando, valorizando ou reprimindo, ela significa, ela entra pedindo para você talvez ressignificar ou olhar com outros olhos coisas que talvez estejam conectadas com um sentimento de dor que você ainda tenha. Por quê? Por que isso? Essa carta, ela pede para você, ela pergunta para você, o que você vem celebrando? O que você valoriza? Quais são os seus atributos que você valoriza? Qual é as coisas que você vê beleza, na qual você celebra? E também pede para você olhar todos aqueles sentimentos que você está reprimindo por conta de dor. Essa carta fala de avaliar os seus sentimentos quando você está em uma situação, nós estamos falando de relacionamento, onde talvez você não esteja mais com a pessoa, mas você tem várias coisas dessa pessoa ainda na sua casa, ao seu redor. Avaliar o porquê que talvez aquilo ainda te traga uma lembrança, ou será que a lembrança que traz é realmente ruim? Será que eu não consigo olhar aquilo com outros olhos e dar um significado novo? Essa carta pede uma reavaliação de coisas, situações que trouxeram dor para você, para que você olhe com outros olhos e, em vez de sofrer e reprimir aquele sentimento, que você mude o sentimento conectado àquela coisa, objeto ou situação, e olhe com outros olhos no qual você consiga valorizar, celebrar o que houve de bom ali. Talvez você esteja num momento onde você esteja reprimindo os seus sentimentos e não vendo muito positividade, o que de bom realmente aconteceu. E para isso pede uma visão diferente. Eu não estou falando que é fácil, mas é possível. É possível. Vamos ver o que o tarô fala sobre essa situação na área do amor. Eu estou utilizando The Unfolding Path. Amor, que é necessário saber para esse momento, de 17 a 23 de agosto. Amor. 4 de copas. Rainha de pentáculos. Mais uma energia, por gentileza. Mais uma energia. Ok? 2 de pentáculos. No fundo do baralho, nós temos a Imperatriz.
O 4 de copas mostra que você se encontra num momento onde você talvez esteja ainda remoendo algo que você perdeu. Algo que não existe mais ao seu redor, algo que talvez, hã, algo que se foi. É um sentimento aqui de inconformação. Só que existe algo que lhe é ofertado nessa situação amorosa, apesar de você está colocando muito mais atenção em o que se foi, do que na oportunidade que o fato disso ter ido está te dando. Tem uma oportunidade que lhe é ofertada, mas o seu foco ainda está em remoer aquilo que você tinha aqui. A rainha de pentáculos, ela pede para você nutrir as coisas boas, as coisas prósperas, os sentimentos bons. A rainha de pentáculos é aquela que ajuda as pessoas. Ela ajuda as pessoas, ela sabe dividir, ela ajuda, ela sempre sabe que tudo que ela faz de bom para os outros retorna para si. Por isso, para ela nunca falta a abundância, a fortuna. E você, como uma rainha, ou talvez alguém de energia feminina aqui, você tem essa autoridade de liderar essa energia de dar e receber. Quanto mais eu dou, mais eu recebo, eu aumento a minha abundância. Mas não estamos falando aqui de nos atarefar com diversas coisas e manter-nos ocupados para não pensar e refletir no que precisa ser refletido. Aqui pede claramente que você olhe para uma direção nova, para o que lhe é ofertado, nutra o que lhe é ofertado. Porque isso que lhe é ofertado vai lhe abrir mais portas para novas oportunidades, que no início talvez você até fique com várias tarefas a fazer, mas não se distraia em ficar ocupado com um monte de coisa fazendo e esquecer de refletir sobre o sentimento que precisa ser reavaliado. O 2 de pentáculos aqui pede esse balanceamento dos seus sentimentos, balanceamento entre valorizar e reprimir os seus sentimentos aqui. Ok. Vamos então seguir para a área da carreira. E a área da carreira nós vamos utilizar o Clarifying Life in Situations. Uma energia para a área do trabalho, de 17 a 23, e já saiu uma. Haja com claridade. No setor do trabalho vem pedindo foco nas suas intenções. Navegue com decisões com clareza e com propósito. Então, essa carta vem pedindo no setor do trabalho que você haja com clareza, haja com claridade, tenha discernimento, foque as suas intenções e navegue as suas decisões com uma
com um foco claro daquilo que você quer e com um propósito. Ok. Vamos ver o que mais. Ops, saiu mais uma. É. E fala gentle release, que é gentilmente deixe ir. E ela vem pedindo: entregue-se no fluxo da vida, no fluxo misterioso das correntes da vida. Entregue-se no fluxo misterioso das correntes da vida. Haja com clareza, mas esse agir com clareza não é aquele controle excessivo, é simplesmente aceitar o fluxo da vida. Com clareza e propósito. Vamos abrir o Light Seers para ver o que mais nós recebemos com relação a trabalho, sobre o que estamos falando. Trabalho, sobre o que estamos falando, por gentileza. Ás de Pentáculos. Ok. Uau. A Estrela. 4 de Copas. E o 5 de Paus. Você tem uma ideia, na área do seu serviço, você tem uma ideia a qual você nutre. É algo que você plantou aquela sementinha, você está fazendo crescer, você está cuidando, você está nutrindo, e você tem uma esperança de que isso brote e cresça. Você está entregando isso ao universo, é algo que você está entregando com determinação, você aprendeu como cultivar isso e você tem esperança de que floresça e cresça. E você pede ajuda ao universo, à sua espiritualidade. Você tem fé que vai dar certo, que vai crescer. Só que o conflito que acontece nesse momento com você é que você continua olhando, saiu de novo o 4 de copas, para aquilo que você perdeu. Na área do amor aqui, saiu pentáculo, saiu muito falando de dinheiro aqui. Você continua olhando aquilo que você perdeu. E isso é o que está causando um conflito nas suas ações. Vamos ver o fundo do deck? 8 de copas. Tudo indica que você, graças a Deus, né? Vamos combinar. Você sai desse 4 de copas e desse conflito e você vai em direção à luz. Porque o 8 de copas aqui, ela vai em direção ao sol. Ela vai em direção àquilo que ela quer, ela busca aquilo que ela quer. Do mesmo modo que você tem a esperança, fé naquilo que você está crescendo, que você está brotando. Isso significa que você para de ficar aqui borocochô olhando para o lado do que perdeu, o leite derramado, causando conflito, conflito mental, conflito nas suas ações, não sabe o que fazer. E você decide ir em direção a essa oportunidade que lhe é ofertada. Porque você então percebe que aquilo que era, que se foi, já não te preenche mais.
Vamos abrir com o Lenormand, na área do trabalho, da profissional aqui da carreira. O que mais é necessário saber para esse momento? O que mais é necessário saber para esse momento? Espiritualidade maior, o que mais é necessário saber para esse momento? O caixão. Tô falando que você foi? O que mais? A mulher. O que mais é necessário saber? O que mais é necessário saber para esse momento? Espiritualidade maior. A carta dos caminhos. Mais 3 energias, por gentileza. A carta da lua. A carta do urso. Mais uma energia. Ok? A carta do livro. A carta do caixão com a carta da mulher aqui, muito provavelmente, você coloca um fim naquilo que precisa ser colocado. Talvez uma mulher te ajude a colocar um fim nessa situação, ou uma energia feminina te ajude a colocar um fim nessa situação. Mas, definitivamente, você coloca um fim nisso. Nessa situação de que você estava de só olhar aquilo que você perdeu. Foi essa carta que caiu. Eu confundi os dois 4 de copas. E isso faz, quando você termina esse caminho, quando você põe fim nesse sentimento de que perdeu, de ficar olhando só o que era e que o que não é mais, quando você põe fim nisso, você decide ir para um caminho que ainda não está claro para você como é que ele vai se desenvolver, mas você vai nesse caminho. Aqui nós temos a carta do caminho e da lua. É algo que, mesmo que você não veja tudo claramente, você segue a sua intuição. Você segue a sua intuição nesse caminho. E é um caminho de autoridade e de conhecimento, um caminho de força, um caminho que requer estudos, um caminho de mistérios também, que talvez nem tudo seja revelado, mas que você vai compreender e aprender. Talvez nós estamos falando aqui, talvez você decida se tornar empreendedor? Você decide seguir o seu próprio caminho, e aí você vai aprendendo enquanto vai estudando. Por isso que as coisas ainda não estão tão claras, mas é um caminho aonde você tem poder e conhecimento, autoridade e conhecimento. Eu acho que você decide se tornar empreendedor aqui. Porque algo não te satisfaz mais. E você quer botar você quer colocar essa ideia que você teve no universo. E o universo te apoia aqui, te ajuda. A carta que abre aqui é da ancestralidade. Daí você ainda recebe a estrela. Por isso que as cartas vieram
Haja com clareza e aceite seguir o fluxo da vida. Fantástica semana para você no seu serviço. Muito bom, muito bom. Vamos ver com a Sibila quais são os 4 eventos para essa semana. Vamos ver o que a Sibila traz. 4 eventos, por gentileza. Primeiro evento, energia para o primeiro evento. Já caiu. Quero a carta da armadilha. Mais uma energia, por gentileza. Primeiro evento. Mais uma energia para o primeiro evento. Oi. Caiu a carta da espera invertida. Mais uma energia, por gentileza. Primeiro evento. Mais uma energia para o primeiro evento. Eu vou tirar 3 energias para cada evento. Primeiro evento, sendo específico, claro, espiritualidade maior, ancestralidade maior, o que precisa ser ouvido. Já saiu? A carta da vitória. Eu vou tirar os 4 eventos, ok? Segundo evento, energia para o segundo evento. Espiritualidade maior, carta para o segundo evento. Já virou? A carta do homem do cabelo escuro. Duas energias para o segundo evento. Duas energias para o segundo evento. Não caiu. Duas energias para o segundo. Então, a carta do prazer. Mais uma energia para o segundo evento. Ok. A carta da casa no campo. Isso aqui me parece bom. Energias para o terceiro evento. Terceiro evento, por gentileza. Energias e espiritualidade maior, já virou. A carta do algum dinheiro. Mais duas energias para o terceiro evento. A carta do ladrão. Oi. Uau. A carta da viúva. A carta da morte e a carta do casamento. Todas elas saíram no terceiro evento. Quarto evento, por gentileza, espiritualidade maior. Quais as energias para o quarto evento? O desentendimento. A reconciliação. Ai, que bom, né? Mais uma energia, por gentileza. E a fofoca. Mas a Sibila é, né? A Sibila é a Sibila. Bom, a Sibila vem contando que o primeiro evento nessa semana do dia 17 ao dia 23 de agosto, talvez você vai ter uma vitória nessa semana, só que essa vitória é algo que você não espera e talvez ela venha disfarçada. Não seja uma vitória que apareça claramente para você. Talvez seja uma vitória que você tenha que olhar com outros olhos para entender que foi uma vitória. Muitas vezes um livramento é uma vitória. Muitas vezes compreender um fato é uma vitória.
Muitas vezes aceitar uma realidade é uma vitória. Vem uma vitória disfarçada para você nessa semana e você não está à espera disso. Veja com um olhar criterioso essa vitória que chega nessa semana para você, tá? Ela não vai ser assim nítida. Pode ser que nós não estamos falando aqui de uma vitória financeira, material, mas pode ser emocional, pode ser espiritual. O segundo fato que ocorre nessa semana, muito provavelmente você vai ter momentos de prazer, momentos de alegria a dois, aonde vocês talvez vão desfrutar momentos bons juntos no campo ou vão visitar lugares mais tranquilos, no qual vocês vão estar em meio à natureza. Tempos bons, momentos bons a dois a essa semana vai haver também. Talvez você receba um convite nessa semana para ir a algum lugar, para se divertir, ou talvez você até encontre ah, uma pessoa interessante em um evento no qual você vai, que leve vocês depois a irem a um outro determinado lugar, a passeio. O terceiro evento que ocorre nessa semana vem começando com as cartas do pouco dinheiro e do ladrão. Significa que é uma semana para você olhar o quanto você tem e o quanto que você gasta, o quanto que está entrando e o quanto que está saindo. É uma semana que vai ficar assim, o tanto que você ganhou é o mesmo tanto que você está gastando. Presta atenção no fluxo do dinheiro essa semana. E a carta da viúva, com a carta da morte, com a carta do casamento, mostra que você passou por um final muito doloroso, você deu fim a algo que foi duro, foi duro. Só que esse fim que você colocou no que precisava ser colocado, e o Lenormand já tinha mostrado a carta do caixão com a mulher, esse fim que foi doloroso para você, foi necessário para que algo se transformasse e algo novo iniciasse. E esse novo você celebra. Esse novo te traz felicidade, esse novo te traz completude, esse novo te aquece o coração. Esse novo está em alinhamento com você. Esse novo é um compromisso consigo mesmo. E o quarto e último evento para essa semana é: preste atenção que nessa semana talvez você tenha alguns desentendimentos, pode ser no trabalho, pode ser pessoal, mas tudo se resolve. Vão haver algumas discussões, mas vai haver também reconciliamento aqui. Tudo se resolve. Preste atenção que talvez esses desacordos, essas discussões, podem vir por conta de quanto você gastou, quanto que está entrando, quanto que está saindo, pode ser por conta disso aqui também, que também acontece nessa semana. Então, muita atenção nas discussões, vocês se reconciliam, tudo fica bem, só que isso vai causar fofoca, né? As pessoas não tem nada a ver com a nossa vida, mas o povo gosta de falar. E gosta de falar. E vai ter gente que vai meter o bedelho e vai começar a falar: porque fulano briga, porque isso, porque aceita aquilo, porque aquilo outro. Sabe como é que é, né? Eu falo que a Sibila é fofoqueira, então presta atenção, não deixa o povo meter o bedelho, você entendeu? Mantenha as conversas, keep secret, entendeu? Desentendeu, mas entende. Não é para botar banner na rua, você entendeu? Para evitar falatório, porque tem gente que está interessado em botar a discussão aqui para todo mundo ouvir. Bom, vamos terminar essa leitura. Eu espero que você tenha gostado. A última carta que eu vou tirar é a carta da manifestação. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você para essa semana. Eu desejo de coração uma semana fantástica. Espiritualidade maior. Energia, e já virou. E a carta que veio é
A prosperidade é sua por direito de nascimento. É mais forte do que isso? Aqui estão 4 regras simples de como manifestar dinheiro. Cada dia, pense sobre mais pensamentos de abundância do que pensamentos da falta do dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, dinheiro está transbordando na minha vida, eu não me preocupo com dinheiro. Esteja feliz no agora, sem o dinheiro. Seja verdadeiramente grato por tudo aquilo que você tem agora. Dê o melhor de si para os outros. Essas são as 4 regras para você manifestar a prosperidade na sua vida. Porque você nasceu com essa prosperidade e ela é um direito seu de ser próspero. Prosperidade não é só dinheiro, dinheiro facilita muito a vida, mas aqui nessa leitura hoje nós estamos falando com alguém que termina algo, começa algo novo e vai em frente num caminho que está em alinhamento com o seu coração e com a espiritualidade. Eu desejo você uma ótima semana. Paz.